tema hoje é o conflito entre oposição e governo na Venezuela. A polarização política na Venezuela é um fenômeno que vem acompanhando o país desde a ascensão de Hugo Chávez. Ele foi eleito pela primeira vez em 1998 e em 1999 tem a primeira eleição dentro do seu governo, que é a eleição constituinte, que muda o nome do país para a República Bolivariana de Venezuela e que institui as primeiras reformas da chamada Revolução Bolivariana. Contando com a eleição de 1999, até os dias de hoje tivemos 11 processos eleitorais, seja presidenciais, sejam constituintes, de reforma constitucional, parlamentários, municipais. E o chavismo venceu 10 desses processos, perdeu em 2009 a eleição para reforma constitucional. E todos esses processos se deram num contexto de muita polarização e praticamente o país quase que todos os anos vivenciou esses confrontos no âmbito eleitoral. A partir do final de 2013, quando Nicolás Maduro e o partido do governo tem vitória nas eleições municipais, setores da oposição passam a não aceitar a possibilidade de continuidade de Maduro. Seu mandato vai até 2019, né? E em 2015 há uma eleição parlamentar e apostam na desestabilização do governo a partir de mobilizações de rua, principalmente. São os principais líderes, Leopoldo López e a ex-diputada Maria Corina Machado. O candidato Capriles das últimas eleições presidenciais da Mesa da Unidade Democrática optou nesse contexto por uma aposta institucional em termos de que a derrota do chavismo tem que seguir o calendário das eleições institucionalizadas. Paralelamente, e como um pano de fundo importantíssimo desse conflito que se dá principalmente nas ruas, né, está a crise econômica pela qual passa a Venezuela. Indicadores importantes são a alta inflação, que é mais de 50% nos últimos 12 meses, desabastecimento, né? Venezuela é um país que importa mais de 70% daquilo que consome. Há uma crise de divisas, dificuldades para importar, e isso se reflete em um grande desabastecimento, inclusive de produtos de consumo popular. Ao mesmo tempo, a crise cambial, né? Isso está exacerbando uma questão de fundo que compromete as possibilidades de uma solução política, porque nos últimos tempos se construiu um processo negociador em que a Unasul e representantes do Vaticano estão acompanhando e setores moderados da oposição estão negociando com o governo de Maduro. Certamente o sucesso desse processo negociador tenderá a esvaziar politicamente as ações mais radicais. No entanto, a continuidade da crise econômica é um fator que compromete a possibilidade de uma estabilidade permanente. O governo Maduro vem conversando com empresários em termos de pagar dívidas com o setor, destravar importações, dando acesso a divisas. E no dia 7 de maio houve uma reunião com governadores na qual se anunciou um plano que o governo denomina Plano Econômico de Ofensiva Produtiva. No momento que estamos gravando esse programa não foi colocado publicamente esse plano, então não temos os detalhes sobre ele, mas é um desafio fundamental do governo atual, paralelamente às negociações, que a economia entre num rumo menos dramático, porque a continuidade dos problemas, principalmente de desabastecimento e inflação, colocam em questão a governabilidade também de setores mais pobres, que votam no chavismo, mas que em determinado momento podem passar a engrossar manifestações contra o governo. Esto es Venezuela, mi hermano, porque cantas inglés machucado, te crees norteamericano, sucio, sé como yo y
conversar sobre esses temas, né, colocando a perspectiva que a oposição apresenta para a crise venezuelana e a perspectiva do governo de Nicolás Maduro, temos dois especialistas convidados. À minha direita, Andrei Servin Pont, que é coordenador de pesquisas da Coordenadora de Investigações Econômicas e Sociais, CRIES, uma organização não governamental que atua no âmbito da América Latina, e mestrando do programa Santiago Dantas de Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Obrigado pela participação. À minha esquerda, Carolina Silva Pedroso, que é pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e doutoranda do programa Santiago Dantas de Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Obrigado, Carolina, pela participação. Andrei Servin Pont vai apresentar a perspectiva da oposição e Carolina Silva Pedroso a perspectiva desde o governo de Nicolás Maduro. Passo a palavra agora para Andrei e agradeço novamente sua participação. Obrigado por o convite. Quando falamos da oposição venezuelana, o primeiro que é importante entender é que não tem uma postura comum consolidada. Tem fortes divergências dentro da mesma mesa de unidade democrática, tendo, por um lado, um setor mais moderado, baixo o liderazgo de Enrique Capriles, e atores mais radicalizados, como pode ser Maria Corina Machado ou Leopoldo López. As principais diferenças que tem dentro destes dois setores, se podemos chamar eles de isso, é qual é o enfoque frente ao governo. Enrique Capriles ele apunta mais à opção eleitoral, considerando que na metade do término pode convocar um referêndum revocatório, mas Maria Corina Machado e Leopoldo López eles têm uma postura mais radicalizada de apontar a outros elementos constitucionais para buscar uma saída do atual governo. Isto inclui as manifestações nas ruas, os protestos que eles convocam. Mas o governo, a sua vez, vê como único interlocutor válido, legítimo, a mesa de unidade democrática. Isto permite ao governo deixar por fora alguns dos elementos mais radicalizados e também explorar algumas das debilidades que tem a oposição. Na atualidade, e neste processo que estão levando adelante de diálogo entre a oposição e o governo, a mesa de unidade democrática tem 3 pontos chaves que eles querem tratar. Primeiro, um indulto aos presos políticos. Eles consideram que, do mesmo jeito que Leopoldo López está na prisão neste momento, tem muitos líderes políticos da oposição que devem ser indultados e liberados. Esse é um ponto de mais controvérsia entre o governo e a oposição venezuelana. O outro ponto é uma renovação dos poderes públicos, especialmente o que tem a ver com a Justiça e o Conselho Nacional Eleitoral. E o último ponto chave para a oposição venezuelana hoje é o desarme e desarticulação dos coletivos armados, que são grupos armados leais ao governo e ao partido oficialista, que atuam de forma violenta em contra das demonstrações da oposição. Um dos pontos de consenso dentro da oposição é qual é a situação da economia e por que essa situação econômica, que consideram que não é só a parte de um legado dos governos de Chávez, mas também uma incapacidade de levar para adelante medidas econômicas adequadas para tratar a atual crise econômica. Isso ha levado, tem muitos elementos como pode ser o controle de preços, a preferência por as importações que afeta negativamente a possibilidade de produzir dentro da Venezuela. E, a sua vez, também considera elementos como a devaluação, que está afetando muito os setores mais carenciados da população, que hoje, com a devaluação atual, seu salário mínimo fica perto dos $60. O outro ponto de crítica muito forte da oposição tem a ver com aspectos econômicos e a política externa.
tem que ver com o endeudamento que está tendo o governo venezuelano com China, com Rússia e com outros países, que em alguns casos também é criticado especificamente por ser endeudamentos que vêm por a compra de equipamentos militares. E também os subsídios ou o apoio econômico que estão recebendo países da região, quando na Venezuela está com falta de divisas estrangeiras e precisando de muitos insumos básicos. Um caso mais citado é a Cuba, que hoje recebe aproximadamente 12 bilhões de dólares anuais, o que inclui 100.000 barris de petróleo por dia. E o outro caso muito controversial é o da Guiana, que apesar de ter umas divergências fortes sobre a definição da fronteira entre a Venezuela e a Guiana, recebe empréstimos da Venezuela e também vende arroz a um preço superior ao do mercado internacional para a Venezuela. O outro ponto-chave dentro da posição venezuelana é que considera que muitas das posturas do governo são contraditórias. Por um lado, faz um chamado ao diálogo e, à sua vez, incrementa a repressão contra as protestas. Um desses elementos muito criticados ha sido que o Tribunal Supremo de Justiça na Venezuela declarou que todas as protestas têm que ter um permisso explícito do governo para você poder realizar, o que se considera um ataque contra a liberdade dos mesmos venezuelanos. Mas, enquanto à repressão, tem muitas reclamações sobre as violações dos direitos humanos, especificamente enquanto detenções arbitrárias, excesso da força, o uso de armas de fogo, sequestros, tortura e emprego dos coletivos armados que mencionamos previamente para reprimir os grupos da oposição. E o último ponto que é muito importante é os meios de comunicação. A oposição considera que muitos deles foram cooptados por o governo, com a exceção da parte da imprensa, como o Diário Universal, o Nacional, mas esses hoje estão sofrendo a falta de papel para poder imprimir seus jornais. Consideram que é um novo ataque que se está realizando para a oposição. Muito obrigado, Andrei, pela análise esclarecedora. E agora passamos a um intervalo e na segunda parte, Carolina Silva Pedroso apresentará a perspectiva desde o governo de Nicolás Maduro. O espaço virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. As fontes referências são jornais, blogs, revistas, sites de think tanks, ONGs e demais meios em que o posicionamento dispensa o consenso na opinião pública. O objetivo é contribuir para a informação e o debate sobre a conjuntura internacional a partir de visões a mais dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Os artigos postados levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre o seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises oriundas da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas seções Opinião e Podcast. Os programas de debate Sem Diplomacia buscam, em cada edição, discutir as diferentes opiniões de temas da conjuntura internacional. Eles têm a participação de integrantes do espaço e de convidados. Já os videocasts trazem as análises da equipe sobre os fatos de relevância internacional. Acesse www.unesp.br/semdiplomacia. Nesta segunda parte, então, como tínhamos afirmado, Carolina vai apresentar a perspectiva do governo de Nicolás Maduro sobre a crise. Obrigado pela participação. Bom, primeiro, cumprimentar meu colega Andrei e agradecer pelo convite, mais uma vez, de estar aqui nesse debate tão importante e polêmico também, né, dessas duas posições. Antes de falar explicitamente da interpretação do governo em relação aos protestos e todas as movimentações que têm acontecido na Venezuela desde fevereiro, é importante retomar algo que o Andrei comentou, que é essa divisão da oposição. O governo reconhece que a oposição tem matizes diferentes e tenta explorar isso de alguma forma. Então, o governo elaborou uma tipologia, né, dessa oposição. O primeiro tipo de oposição seria o que eles chamam de oposição leal.
a oposição seria leal não porque concorda com o governo, justamente porque é uma oposição, mas seria leal porque defende os princípios constitucionais e a ordem democrática. Então, nesse sentido, seria uma oposição mais aberta ao diálogo e que tem se mostrado bastante defensora, né, dos direitos constitucionais e da legitimidade do governo, apesar de ter suas discordâncias. O governo, porém, diz que essa é a parte minoritária da oposição. O segundo tipo seria a oposição semileal, porque, ao mesmo tempo que participa do jogo democrático e aceita as regras do jogo, estaria sempre à espera de que algum tipo de desestabilização atingisse o governo e, se acontecesse um golpe, eles também desfrutariam do poder. Então, mesmo com um discurso mais moderado, se acontecesse alguma coisa, para eles também seria positivo. E, nesse sentido, eles acreditam que o Henrique Capriles seja o líder dessa oposição semi-leal e mais moderada. E o terceiro tipo, que é o que o governo considera o mais perigoso, a oposição mais perigosa, é o que eles chamam de direita fascista, que são os líderes que têm convocado as pessoas para saírem nas ruas, principalmente Leopoldo Lopes e Maria Corina Machado. Essa distinção desses três tipos de oposição é importante porque, quando o governo analisa os protestos e tenta entender o que levou a população à rua, ele considera que essas movimentações têm a ver com um plano arquitetado por parte dessa direita mais radical e com uma atuação um pouco mais tímida da oposição moderada para derrubar o governo, um tipo de golpe como o que aconteceu em 2002, com participação e financiamento dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, eles tentam deslegitimar essa movimentação estudantil, inclusive questionando se esses líderes realmente são estudantes universitários, dizendo que muitos deles nem têm mais idade para serem universitários e que utilizam o espaço acadêmico para um ativismo político contrário ao governo. Que os movimentos estudantis históricos da Venezuela, que acontecem nas universidades públicas, não se movimentaram em fevereiro e até agora, e que são movimentos das universidades privadas e que representam uma elite branca, que sempre teve acesso aos melhores serviços e que está tentando desestabilizar o governo e que tem sido treinada pelos Estados Unidos, inclusive recebendo armamentos, e que esse plano foi arquitetado por um cientista político norte-americano que chama Janet Sharp, em um livro que se chama Da Ditadura à Democracia, em que ele ensina as etapas de como derrubar um governo legítimo. E que a oposição estaria seguindo esses passos para derrubar o governo. E, nesse sentido, ela conta não só com o apoio político desses partidos e desses líderes mais radicais, mas conta também com o apoio de alguns setores empresariais que têm feito boicotes a algumas medidas governamentais, no sentido de que elas não tenham efetividade, não consigam solucionar os problemas mais imediatos. Também contam com o apoio dos meios de comunicação privados, que procuram sempre noticiar a violência como sendo por parte do governo e não mostram os atos de vandalismo realizados pela oposição. E o governo sempre procura se defender, dizendo que das 41 mortes até agora, somente 4 tiveram participação de forças de segurança, de forças oficiais, e que esses 4 casos específicos já estão sendo investigados, os acusados estão presos. Então, o principal argumento do governo, e que inclusive foi sistematizado em um documento que se chama Venezuela se Respeta e que está acessível na internet, é que a violência é a principal estratégia da oposição para derrubar o governo legítimo de Nicolás Maduro. Muito obrigado, Carolina, também pela explicação bem detalhada e com muitas informações. Agora eu vou fazer alguns breves comentários e depois eu vou passar a palavra para Andrei primeiro e para Carolina fazerem suas considerações sobre a temática abordada. Eu vejo que, pelas duas apresentações, aparecem 3 elementos importantes que devem ser levados em consideração pensando no futuro da Venezuela. Por um lado, temos setores da oposição e o governo negociando, conversando, pensando numa solução dentro da institucionalidade que a Constituição coloca, respeitando os prazos eleitorais e buscando pontos em comum. Por outro lado, tem uma crise econômica que, por enquanto, não está mostrando uma situação de resolução. O governo ainda não deu uma resposta que mostre que se pode sair na conjuntura, porque tem um elemento
de você recuperar a economia, apostar pelo crescimento, mas tem as questões conjunturais, inflação, falta de acesso a divisas, qual é a situação nesse sentido. E, paralelamente, tem um elemento que me preocupa muito, que é, se não se chega a um consenso, a uma negociação, e a crise econômica continua, se fortalecerá o elemento conflitivo de natureza, inclusive armado, no qual você tem a possibilidade que, de repente, a Venezuela termine numa disputa entre aparatos militares da oposição e apoiadores do governo, que coloquem no centro da cena o conflito armado. E aí, isso é um problema, uma perspectiva que não seria interessante, não seria a melhor, porque não sabemos como termina isso. Em determinado momento, são as Forças Armadas que são chamadas por alguns setores a intervir, e não sabemos em que medida as Forças Armadas vão atender esse chamado, e podemos ter também uma guerra civil. Então, eu queria fazer essas considerações antes de passar a palavra para Andrei, né, fazer seus comentários. Okay. Eu acho que, do mesmo jeito que podemos falar das divisões dentro da oposição, é importante falar das divisões que temos dentro do oficialismo. E isto é tanto no marco do PSUV e as disputas internas enquanto as medidas econômicas que são prioritárias, assim como também diferentes atores dentro do mesmo governo que têm conflitos de interesses. Por um lado temos a Maduro, que, bom, foi quem recebeu o legado de Chávez, quem assumiu depois de que Chávez nominara ele como próximo presidente, ou a quem tinha que seguir seu legado. Mas um ator chave dentro do governo é Diosdado Cabello. E ele controla um setor do PSUV e dentro do governo que tem fortes diferenças com Maduro. E isso afeta também muita dinâmica do conflito com a oposição, porque do mesmo jeito que a oposição não consegue muitas vezes ter uma postura consolidada, o governo também começa a mostrar certas diferenças desde dentro. E um comentário que gostaria de fazer enquanto a tema Forças Armadas, que é muito importante, é que essas divisões também estão muito presentes dentro das Forças Armadas. Faz um mês e meio, mais ou menos, 3 coroneles da Guarda Nacional se recusaram a cumprir ordens de repressão. E eles até hoje estão fugitivos. Tem vários oficiais de menores graus que estão indo embora da Guarda Nacional. Tem setores dentro das Forças Armadas que estão começando a expressar desconformidade com as medidas do governo. Incluso, algumas pessoas estão falando de que na Venezuela está havendo um tipo de golpe suave um pouco diferente, que é um golpe, que é um jeito em que as Forças Armadas estão exercendo pressão sobre o mesmo governo para tomar algumas medidas políticas e outras não. Eles procurando controlar certas partes do processo de toma de decisões, exercendo o poder que eles têm como um instrumento militar que está insertado em boa parte do governo venezuelano, porque as forças militares nos últimos 15 anos obtiveram um rol protagônico político e social na Venezuela. Então, hoje, eles têm uma capacidade de pressão sobre o governo que é muito importante. Isso tem que ver com um segundo ponto, que tem que ver com a formação dos grupos armados na Venezuela paralelos às Forças Armadas. Em alguns casos se fala dos coletivos como grupos paramilitares, parapoliciais. A verdade, os coletivos nascem de estruturas já organizadas dentro de setores mais carenciados da Venezuela. O governo começou a interactuar com eles como um jeito de poder se insertar nessas áreas. E muitos desses coletivos, mas não todos, são coletivos armados. E alguns desses coletivos armados são os que estão atuando em contra da oposição venezuelana, e o que é preocupante é que em muitos casos é em coordenação com as Forças Armadas que estão cumprindo funções de repressão. O outro elemento armado que é importante destacar em um caso de conflitividade na Venezuela é a milícia bolivariana. Eles são grupos de reservistas
que estão para cumprir funções de apoio às Forças Armadas, mas têm uma capacidade organizativa considerável e uno pode ter dúvidas sobre que função eles podem cumprir em caso de um conflito interno da Venezuela. Muito obrigado. E agora passo a palavra para os comentários de Carolina. Bom, às vezes quando a gente analisa a posição do governo, parece muito uma ideia conspirativa de que tem sempre um plano por trás da oposição com os Estados Unidos. E me parece que parte desses dirigentes que realmente acredita que isso esteja em marcha, que um plano de desestabilização ou mesmo de golpe esteja em marcha na Venezuela, eles têm muito forte dentro deles um trauma do que aconteceu em 2002, né, do golpe que tirou Hugo Chávez do poder, depois ele retornou, que teve de fato, se não apoio, pelo menos a omissão dos Estados Unidos. Muitas organizações antichavistas receberam financiamento dos Estados Unidos para atuarem naquele momento. Só que me parece que há um problema de análise em relação às duas conjunturas, são conjunturas muito diferentes. Né? Uma das coisas, primeiro, é a morte do Chávez, né? O fato dele não ser mais o líder, assim como o Andrei já tinha comentado, ao mesmo tempo em que a oposição se dividiu, a base aliada do governo também se dividiu, né? com o desaparecimento físico do comandante. Né? Então já é um outro cenário. Além disso, o fato do Maduro ter ganhado as eleições com uma votação extremamente apertada, uma diferença de votos que inclusive a oposição questionou porque foi muito pequena, também levanta um outro aspecto da diferença dessas duas conjunturas. Né? Ele já não tem tanto apoio popular como teve em 2002. A questão da crise econômica também acaba pesando nesse sentido, né, porque tem muitas dificuldades que o governo precisa superar e, se não houver uma conciliação, fica muito complicado. O problema da conciliação para conseguir resolver esses problemas econômicos é que, por conta de toda essa conflitividade, desse grande confronto entre essas duas partes que são extremamente polarizadas, é que eles não conseguem construir confiança entre eles para que um processo de negociação seja exitoso. Então, mesmo que a Unasul e o Vaticano esteja tentando mediar, fica complicado estabelecer compromissos que possam ser realmente efetivizados no decorrer desse processo. Né? Compromissos como, por exemplo, a Comissão da Verdade, que eles estão tentando criar lá para investigar os crimes dos dois lados, tanto da parte da oposição quanto da parte do governo, analisar se houve excessos dos dois lados em relação à violência dos últimos meses. Né? A oposição ainda não apresentou os seus representantes da Comissão da Verdade, né? O governo está até cobrando a oposição para que consiga levar adiante essa ideia dessa comissão. Então, realmente, sem essa construção de confiança, fica muito complicado. Então, quando o governo assume um discurso conspiratório de que há um plano tentando derrubá-lo, ele acaba colocando em segundo plano as medidas necessárias para tirar o país de todos esses problemas econômicos que, no final das contas, acaba atingindo a população mais carente, que é a base eleitoral do chavismo. Né? Então, é um problema, é um círculo vicioso que o governo não consegue sair, talvez por conta dessa predominância de ficar insistindo em questões políticas, em diferenças políticas, em planos conspiratórios e não colocar no papel as medidas que realmente precisam ganhar mais peso e relevância no debate. Muito obrigado, Carolina. Então, fechando o programa de hoje e tomando como referência o que foi apresentado até agora, diria o seguinte: Venezuela está numa situação extremamente complicada, exige muita cautela a negociação, porque a alternativa que se coloca é ou se chega a um consenso entre os setores da oposição que apostam na institucionalidade e o governo, mas aí envolve ceder de ambas as partes em coisas que são importantes, e aí entra o apoio da Unasul, que é fundamental, porque se cria no âmbito da vizinhança regional um apoio favorável à negociação e à estabilidade. O fracasso disso pode levar a que a outra opção, a que já foi mencionada, da radicalização em que os setores que apostam no conflito violento no âmbito da oposição e dos setores armados
da Revolução Bolivariana, coloque um cenário de guerra que interessa, eu acho, a maioria dos setores políticos na Venezuela, porque nessa guerra, quais serão os vencedores? Se vence o setor oposicionista e é derrubado o governo de Nicolás Maduro, nós temos uma estrutura que foi montada nos últimos 15 anos de governo bolivariano, programas sociais, setores que apoiam fortemente esse governo, inclusive setores com disponibilidade de armas, ou seja, a estabilidade depois de uma guerra vai ser muito difícil. Venezuela vai entrar em vários anos de crise, sendo um país tão importante na região, né? Não só pela sua riqueza, pela sua contribuição às importações que fortalecem, né, importantemente a economia do Brasil, da Argentina, ou seja, no Mercosul é um ator importante, pela sua vizinhança com países com problemas, como Colômbia, por exemplo. Ou seja, a desestabilização de Venezuela não é só um problema interno, um problema que afeta a região. Por isso não devemos menosprezar o papel que o Unasul tem nesse processo. E também a capacidade que o governo Maduro, não só a oposição, o governo Maduro tem de chegar a um acordo a partir de estabelecer elementos comuns e não impor a essa oposição uma agenda. E nesse aspecto, me chamou muito a atenção, nas últimas semanas, um comentário do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é alguém muito próximo de Chávez, da Revolução Bolivariana. Durante o seu governo teve uma proximidade muito grande com a Venezuela, e ele disse claramente: eu acho que Maduro deveria estabelecer um governo de coalição com Capriles. Então, essa posição que vem de alguém que sempre foi próximo da Venezuela chavista, mostra o grau de preocupação que existe com relação à situação da Venezuela. Então, eu acho que esse programa foi muito esclarecedor para mostrar vários detalhes que nem sempre aparecem na imprensa, né, sobre o que está acontecendo realmente no país a partir de duas visões divergentes. A visão que a oposição tem e a visão que o governo de Nicolás Maduro tem. Muito obrigado. Esto es Venezuela, mi hermano, porque cantas inglés machucado, te crees norteamericano. Sucio, sé como yo y siente tuyo, este país con orgullo, representando el suburbio. Somos Venezuela rock and roll, sentimiento hecho canción, rompiendo estereotipos, logrando el objetivo. Somos Venezuela rock and roll, sentimiento hecho canción, haciendo los cambios, hijos de Gallo. Me parece bien que escuches Beatles, Rolling